Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Eduardo Luiz Marcondes, gravando mais uma correção e devolutiva da 27ª edição da AP de Matemática para o 7º ano. Público-alvo, 7º ano da Escola Luiz Bortoleto. Mas também pode ser usada para quem quiser aprimorar suas habilidades ou tirar suas dúvidas, de acordo com as habilidades trabalhadas aqui. Vamos lá para a questão 1. Na questão 1, na reta numérica, está representado o intervalo de números inteiros, compreendidos entre menos 7 e 9. Então, se eu analisar a reta numérica aqui, eu tenho lá as letras Z, T e U, e embaixo aqui eu tenho os números 0 e 1, né? No probleminha a princípio. Então tá lá a pergunta. Os pontos Z, T e U estão representados na reta, respectivamente, os números inteiros. Então, letra A, menos 1, menos 5 e 4. Letra B, menos 2, menos 6 e 4. Letra C, menos 5, menos 1 e 4. Letra D, menos 6, menos 2 e 5. Bom, gente, para poder responder essa perguntinha, basta a gente ter habilidade, né? Começar a entender os números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros compõe todos os números positivos. E a partir, então, do que seria o conjunto dos números naturais, e quando eu tenho o conjunto dos números inteiros, eu começo a ter os números negativos, né? Então eu passo a ter eles também. Então o que é importante vocês saberem? Na reta numérica, a partir do zero, né? Todos os números que se encontrarem à direita são positivos e os à esquerda são negativos. Então a mesma contagem começa do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. E para trás também, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, infinitamente, tá? Bom, então bastava só colocar os números, né? Vendo lá, tem o 0, o 1, próximo número seria 2, 3, e aí o U então vale 4. Para trás, o T vai valer menos 1, né? Já está antes do 0, depois é menos 2, menos 3, menos 4, então o Z vale menos 5. Então, respectivamente, quer dizer em ordem, né? Então, seria Z, T e U. Então, seria menos 5, menos 1 e 4. A gente já discutiu isso aqui antes da prova, né? Então, é isso aí, pessoal. A questão correta seria a letra C. Menos 5, menos 1 e 4. Questão 2. Há diversos países do mundo onde as temperaturas chegam a ficar negativas, como, por exemplo, a Rússia, que durante o inverno pode chegar a menos 27 graus centígrados. Na Finlândia, menos 20 graus Celsius. Ou o Canadá, com até menos 39 graus Celsius. Em contraste com São Paulo, que poucas vezes a temperatura fica abaixo de 10 graus positivos, né? Se esses valores forem colocados em ordem crescente, tem-se. Então, o que seria a ordem crescente? Crescente é do menor para o maior, né? Então, quem que vai ser o número maior? O mais negativo, tá, pessoal? Embora o número seja, vamos dizer assim, seja um número grande, ele é mais negativo. Então, se eu colocasse a reta numérica, ele seria muito antes do zero, né? Então, o menor número aqui seria o menos 39. Depois, o menos 27. Depois, menos 20. Depois, o menos 20, crescendo, o zero, né? E depois do zero, o 10. Então, nessa reta numérica aqui, ó, então tá perguntando lá quem, né? Quais seria a ordem crescente. Então, seria lá menos 39, menos 27, menos 20 e mais 10. Tudo bem? São os valores citados ali. Questão 3. Para desenvolver a habilidade da soma de números inteiros, uma professora elaborou diversos envelopes que os estudantes escolhiam ao acaso e deviam dar o resultado da operação. O estudante retirou um envelope com números mais 18 e menos 42. O resultado dessa operação é... Então, agora a gente tem os números negativos. Bom, então o que eu preciso fazer? Então, somar, né? Então, ó, 18 mais 18 menos 42. O que eu tenho que saber aqui? A regrinha de sinal da adição, né? Adição, subtração.
Então, quando eu tenho um número positivo e negativo, automaticamente eu vou ter uma subtração. Quando eu tenho sinais iguais, eu tenho uma soma, né? Então, aqui eu tenho sinais diferentes, então eu vou ter uma subtração. Vai levar o sinal o maior, né? O resultado vai levar o sinal do maior. Então, quem que é o maior? Menos 42. Então, o resultado será, a gente já sabe, negativo. Tudo bem? Vamos pensar assim, ó, você tem 18 e deve 42, então você vai ter um saldo ainda negativo, né? Então, lá, menos 42 e o mais 18 deu uma subtração, faz uma subtração simples, o resultado vai dar 24. Aqui para quem não lembra, né? Então, lá tem o 2 para poder subtrair com a unidade do 8. Então, não pode porque o 2 é menor que o 8, então empresta um da frente. Então, corta o 4, fica 3 e dá uma dezena para o 2, então fica 12. 12 menos 4 são 4. Desculpa, 12 menos 8, resultado é 4. E 3 menos 1 é 2, então menos 24 é o resultado, letra B. Questão 4. Em um jogo, o estudante deve retirar ao acaso 2 fichas contendo números inteiros e realizar a multiplicação entre eles. Carlos retirou as fichas com os números menos 3 e menos 5. Ao realizar a operação, obtém-se... Bom, pessoal, essa questão aqui, então, ó, tem que levar em consideração a regra da multiplicação e divisão. Então, quando eu tenho sinais iguais, eu troco o sinal. O resultado vai mudar, gente, aqui no caso? Não, porque é uma multiplicação. Então, se eu fizesse menos 3 vezes 5, 3 vezes 5, 3 menos 5, 3 vezes menos 5. Então, todos os resultados daria 15, né? Porque 3 vezes 5 é 15. O que vai mudar? O sinal, menos com menos, então o número fica positivo, tá? Então, aqui é 15, ou mais 15, se vocês preferirem. Tudo bem? Vamos para o próximo. Questão 5. Em uma classe do 7º ano, com 33 estudantes, 17 têm menos de 13 anos de idade. A fração desses estudantes com menos de 13 anos de idade corresponde a... Bom, para saber aqui a questãozinha, facinho, né? Qual que é o total de alunos? 33. Então, 33 vai ser a parte de baixo da minha fração. Então, 33 vai ser o denominador, que representa o total. E a parte da classe, que seriam 17, né, que tem menos de 13 anos, então a pergunta qual que é a fração desses alunos com menos de 13 anos? Então são 17, então o 17 é o numerador. Então seria 17, 33 avos. Tudo bem? Então a resposta correta, letra D. Questão 6. Uma professora pediu para os estudantes converterem, respectivamente, 1/4, 3/5 e 25 décimos em números decimais. A resposta correta é... Bom, aqui, ó, o que eu devo fazer? Eu tenho que efetuar a divisão, pessoal. Então, 1/4, se eu dividir 1 por 4, eu vou ter 25 centésimos. Lembrando aqui, né? É 1 dividido por 4, então o 4 é maior do que o 1. Então tem que colocar o 0, vírgula no quociente e acrescentar um 0 lá no meu dividendo, junto do 1. Aí fica 10 dividido por 4. Aí você faz a tabuada. 4 vezes 2 é 8. Então dá menos 8. 10 menos 8 sobram 2. Ah, mas por que está 20, professor? Porque para continuar a conta a gente precisa acrescentar 0. E aqui, como já tem vírgula, não tem necessidade de outra vírgula. Então, só coloco o 0. Então, fica 20 dividido por 4 é o 5. 5 vezes 4 dá 20. Então, 20 menos 20 não sobra nada, 0, né, de resto. Então, o resultado é 0,25 centésimos. O 3 dividido por 5, né, o 3/5. Então, se eu pegar 3 dividido por 5, eu vou obter o 6 décimos. Porque 3, mesma coisa. Acrescenta o 0, vírgula, pôr o 0 lá. 30 na tabuada do 5 é o 6. 6 vezes 5 é 30, não sobra nada no resto.
Então, 6 décimos. E o 25, ou dividido por 10, então 25 é maior do que 10, não precisa do zero, né? Então fica lá, eu ponho 2 no quociente, porque 2 vezes 10 dá 20. Então sobram 5. Aí para continuar a conta não dá, porque 5 não dá para dividir por 10. Aí sim eu acrescento a vírgula e ponho um zero lá do lado do 5. Então ficou 50 dividido por 10. Aí 50 dividido por 10 é 5. 5 vezes 10, 50. Sobra nada também. Então, aqui ele pede para... uma professora pediu para os estudantes converterem então, os números, né, respectivamente, de novo, em ordem. Então, o primeiro número é um quarto, que vale 0,25. O segundo, 0,6. E o último número é 2,5. Você vai falar na linguagem, né? Os números decimais são 25 centésimos, 6 décimos, 2 inteiros e 5 décimos. Ok? Vamos lá, questão 7. Marisa desenhou um plano cartesiano com alguns pontos e colocou as coordenadas apenas do ponto A. As coordenadas do ponto B, C e D que faltam são... Então, pessoal, relembrando vocês que primeiro eu tenho que olhar quem? O eixo horizontal, que é a reta X das abscissas. Lembra? Reta horizontal. E depois eu olho na coordenada para a reta vertical, que seria a reta Y, o eixo das ordenadas. Então tá lá, primeiro e segundo eixo, ó, que eu tenho que olhar. Por quê? Porque as coordenadas se dão assim. A primeira coordenada é sempre para o eixo X, e a segunda coordenada é sempre para o eixo Y. Ah, professor, se eu inverter não tem problema? Tem, porque você vai colocar a coordenada totalmente errada. Por quê? Porque se eu inverter a coordenada, eu estaria colocando esse ponto em outro lugar, tá bom? É a mesma coisa se eu fizesse uma caça ao tesouro e fosse procurar se tivesse ao lado direito o meu tesouro e eu fosse para o lado esquerdo. Tá? Então, eu não posso confundir essas coordenadas. Sempre a primeira para o eixo horizontal e a segunda para o eixo vertical. Então, a primeira da letra A já tinha sido dada, é 1 e 1. Daí na letra B, eu tenho lá 3 para x, e se eu olhar lá no eixo da vertical, segundo eixo, é 2 para y. Mesma coisa o C. O C, vamos lá no ponto C, eu olho primeiro para a coordenada x, é menos 2. Eu olho para o eixo vertical, y, é 3. Então, menos 2 para x e 3 para y. Pensa assim, tá? E no eixo D? O eixo D, na coordenada D, né? Vou pensar o ponto D aqui, ele está em quais são as suas coordenadas? Então, olho lá no eixo x. Então, está em cima do ponto 0 para o x, tá? Agora, e o eixo y? O eixo y vai estar em cima do menos 2. Então, as coordenadas são 0 para x e menos 2 para y. Bom, então a resposta correta é a letra C. Seria B, 3 e 2. C, menos 2 e 3. E D, 0 e menos 2. Tá vendo que tem aqui as coordenadas invertidas que estariam erradas, tá? Questão 8. O gráfico que possui as coordenadas letra A, 2 e 1, B, 3 e 0, C, menos 3 e 2, e D, menos 1 e menos 2, corretamente indicadas é. Então, gente, vamos achar o primeiro ponto, o A, que é 2 e 1. Então, eu já vou descartando, né? Então, ó, lembrando que a primeira coordenada, o 2 é para o x e o 1 é para o y. Então, é só identificar. Então, eu olho lá no primeiro gráfico, no A. Então, já está errado, porque se eu olhar na coordenada do ponto A, ele vai estar em cima do ponto 1, né, para o x. Então, eu já descarto. Na B, olhar, ele está em cima do 2? Está, em cima do 2. Só que no eixo da vertical, ele está em cima do 0 e não do 1. Tá bom? Na letra C, o A vai bater, ou na letra C vai bater, ó, porque o A, o vértice A, vai estar em cima do 2 para x e 1 para o y, se eu olhar. Tudo bem? Então, daí a gente confere as outras. Só dá uma olhada aqui no último gráfico, ó, também já o A está em cima, ó, do ponto 1. Então, 1 para x e 0 para y. Então, já era. Então, realmente, já aqui a gente já matava a questão. Não precisa ficar pensando muito.
Mas aqui para a gente poder corrigir, né? Então vamos fazer certinho. O B está em cima do ponto, olha lá, menos 2 para y, né? Então é menos 1 para x e menos 2. Esse é o ponto D, desculpa pessoal, é o ponto B. O ponto B está em cima da reta. É o 3 para o x e 0 para o y. O ponto C. O C vai estar em cima do menos 3 para x e 2 para y. E o D está em cima do menos 1 para x e menos 2 para y. Então está correta mesmo a letra C. Questão 9. Carlos está aprendendo transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Ele construiu a figura A, B, C, D, E, F, G, H, I e depois fez algumas transformações. Então ele desenhou a primeira figura aqui no segundo quadrante e daí aqui ele acabou fazendo algumas dessas transformações, a figura 1, a 2 e a 3. Observando o plano cartesiano em relação à figura A, B, C, D, E, F, G, H, I, conclui-se que a sua simetria em relação à origem 0 e 0 é A. Então, pessoal, eu tenho que levar em consideração o eixo 0 e 0, né, a origem, claro. Então, ó, ele vai estar de frente, né? Então, ele está bem de frente. E outra, tem que lembrar o que é, no caso aí, simetria. Simetria seria figuras que, mesmo dobradas, são idênticas. Então, aqui no caso, a figura idêntica, se fosse dobrada a figura do Carlos, seria a figura 2. Então, ela está bem direta com o eixo 0 aqui, né? 0 e 0 com a origem. Então, essa daqui é a figura simétrica. Então, seria a figura 2. Tudo bem? Na questão 10, observe a figura a seguir. Então, tenho lá uma figura dentro de um plano cartesiano. Está embaixo, a sua imagem refletida em relação ao eixo das abscissas é. Então, gente, lembrando, né, o que seria uma imagem refletida? Imagem refletida é como se você se olhasse no espelho. Então, você se veria invertido, você se veria de frente para você. Então, aqui as outras figuras não estariam de lado. E a outra figura aqui também, que seria a letra D, ela mostra o deslocamento, né, a translação da figura, e não a imagem refletida. A imagem refletida seria a letra A, tudo bem? Porque aqui a imagem está refletida, ela está invertida lá da outra, justamente porque ela funciona como um espelho. Então, essa é a imagem refletida. Então, a letra A é a correta da 10, questão 10. Questão 11. A representação do triângulo ABC no plano cartesiano tem coordenadas A igual a menos 3 e 3, AB igual a menos 1 e 2 e C menos 3 e 1. O triângulo DEF é uma transformação do triângulo ABC. Então, ó, se eu analisar a figura, o que aconteceu? Aconteceu a reflexão? A imagem está invertida? Não. Então, eu já cancelo aqui duas questões, né, nas alternativas. A letra A e a letra C saem fora, né? Elas não pertencem aqui. Então fica na dúvida entre a B e a D. Porque aqui acontece uma translação. A figura ela muda de lugar. Então ela muda de lugar. Por quê? Então no primeiro caso lá na letra B. Porque se multiplicando menos 1 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Então se eu multiplicar as coordenadas por menos 1, ela daria certo. Então aí eu fiz ali os cálculos para vocês. Lembrando que sempre a primeira coordenada é para x e a segunda coordenada para y. Então ficaria lá, menos 3 vezes menos 1 daria 3. E se mantesse a primeira coordenada, né, da letra A, seria 3. Então ficaria 3 e 3. Então onde que ficaria o ponto ali, ó? 3 para x e 3 para y. Então onde que está bem a setinha ali, ó? Então não é, né? Então não acontece. Então a gente já sabe que é errada. Não precisa nem fazer as demais. Então seria a letra D. Aí vocês podem testar, né, no caso ali. Então somando
4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Então, tem que somar 4 para a abscissa. Então, a abscissa da letra A é menos 3. Menos 3 e mais 4 dá 1, né? Porque 4 menos 3 é 1. E a segunda coordenada mantendo é 3. Então, se eu olhar lá na coordenada A, ela vai se transformar na D, né? Ficaria 1 para x e 3 para y. Na outra coordenada, que seria a B, é menos 1 e 2. Então, se eu somar mais 4 a menos 1, então 4 menos 1 vai dar 3. E mantém a segunda, que é 2. Então, ficaria lá 3 para x e 2 para y. Então, se eu olhar lá no plano, lá, ó, 3 para x e 2 para y, formou o vértice E. E a última aqui seria, que era menos 3, menos 3 e 1, a letra C. Então, se eu somar mais 4 a menos 3, vai ficar 1 e 1. 1 para x e o y eu só repito que é 1, né? Então, porque 4 menos 3 dá 1. E aí a segunda repete, também dá 1. Então, 1 e 1 seria a coordenada do ponto F ali, ó. 1 para x e 1 para y. Então, a resposta está correta, a letra D. Questão 12. A translação, reflexão e rotação são transformações que podem ser obtidas em polígonos no plano cartesiano, fazendo-se algumas operações específicas em suas coordenadas. O triângulo ABC ao lado foi transformado no triângulo A', B' e C', por meio de... Então, ó, todas elas estão iguais, se olhar, né? Então, fala que é uma reflexão e translação. Então, só entendendo bem o que era uma reflexão. Reflexão é que nem acontece no espelho, né? Eu tenho a figura invertida. Então, se eu pegar a figura de baixo aqui, ela vai falar, ela não está refletida, professor, porque ela está diferente. Sim, por quê? A princípio ela estava igual. Então, vamos supor que aqui ela teria sido refletida, né? Na figura que está no quadrante 2, ela teria sido refletida de forma igual. Só que juntamente ela sofreu também uma translação. Translação que seria? Ela mudou de lugar. Então ela mudou quanto de lugar? Então vocês pegarem qualquer eixo e somar, aí vocês conseguem analisar, tá? Então aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, eu peguei o eixo B, que é o eixo de cima aqui. Então, se eu pegar o B olhando 1, 2, 3, 4 casas para cima, então a resposta correta seria uma reflexão pelo eixo das ordenadas, porque aconteceu pelo eixo das ordenadas, né? Ela subiu, ou se eu olhar aqui, né, o triângulo ele foi de um quadrante, vamos pensar do quadrante 4, ele foi para o quadrante 2. Então ele acabou sofrendo uma reflexão para o eixo das ordenadas. E uma translação de 4 unidades para cima. Por quê? Porque se eu pegar qualquer um dos eixos aqui, ó, posso olhar que ele foi somado, ou subiu 4 eixos para cima. Então, o caso do B, lá, estava no menos 1. Vamos pensar no eixo vertical, né, que a gente estava somando, por isso que fala lá que é pelo eixo das abscissas. Então, menos 1 ao 0 é 1, até 1 é 2, até o 2 é 3 e até o 3 é o 4. Então, dou 4 unidades, ok? Questão 13. Uma fábrica de laticínios armazenou 3 lotes diferentes de Orkut. Os lotes possuem a mesma quantidade de produto. Uma grande rede de supermercados comprou 3 kits do primeiro lote, 7 quinzeavos do segundo lote e 1/2 do terceiro. A ordem crescente dessas frações é... Então tem que olhar as frações, transformá-las em equações equivalentes. E depois de transformá-las em equivalentes, eu preciso achar a fração irredutível. Então, eu preciso dessas 3 habilidades aqui nessa questão. Então, vamos lá. Então, para mim achar a questão, primeiro, achar a fração equivalente, eu posso pegar lá, por exemplo, qual o número que tem em comum o 15, o 5 e o 2, que é divisível por 3 números. Então, aqui não precisa nem fazer muita conta, né? Só lembrar que é o 30, porque 15 vezes 2 não é 30. Então, o 30 também está na tabuada do 5, vai estar na do 15 e vai estar na do 2.
2 vezes 15 é 30. E 5 vezes 6 também é 30. Bom, então embaixo aqui ficaria no lugar do 5, 30, do 15, 30 e do 2, 30. Aí eu teria que achar a fração equivalente. Qual que foi a multiplicação para transformar de 5 para 30? São 5 vezes 6, né? Então o numerador ele também tem que transformar. Então eu tenho que fazer 6, no caso, vezes o antigo numerador, que era 3. Então fica 6 vezes 3, 18. No do primeiro aqui, né, do segundo lote, 7, 15 avos. Então, aqui se eu pegar lá, que transformou em 30, então o múltiplo aqui seria o 2, né? Porque de 15 para 30 é 2 vezes 15 dá 30. Então, em cima também eu multiplico o numerador por 2. Então, eu faço 2 vezes 7, 14. E o último aqui, ó, ele é o inverso, né? Se ele é o 2, quantas vezes 2 para dar 30? É o 15. Então tem que multiplicar o 15 pelo numerador 1. Então 15 vezes 1 é 15. Bom, aqui ficou todos iguais, então eu posso compará-lo. Se o total é 30, o menor vai ser o 14, o do meio vai ser o 15 e o maior, que era para colocar em ordem crescente, o maior vai ser 18. Então vai ser 14 30avos, 15 30avos e 18 30avos. Aí você vai olhar lá e vai ser, professor, não tem essas questões lá nas alternativas. Por quê? Porque eu preciso transformar essas frações na sua fração irredutível. Então também tem que encontrar outras frações equivalentes irredutíveis, né? Até chegar na fração irredutível desses valores. Então, por exemplo, aqui, ó, 14 30avos, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, né? Tem que dividir pelo mesmo valor. Então, 14 dividido por 2 é 7. E 30 dividido por 2 é 15. Então, eu transformo ela de baixo aqui, ó. Então, eu já achava a correta, ó. Só de eu fazer a primeira aqui, já achava, ó. 7 estava entre a C e a D, né? Bom, aí eu faço a segunda, é 15 30avos. Então, o 15 e o 30 são múltiplos de 15, né? Vamos pensar assim. Se eu dividir o 15 por 15, dá 1. E se eu dividir o 30 por 15, dá 2. Então, 1,5. Então, lá, agora eu consigo achar a resposta correta, que seria a letra C. E a última aqui, ó, 18 30avos. Em comum múltiplos eu tenho o 6. Por quê? 18 dividido por 6 vai dar 3. Lembrando que na tabuada do 6, 6 vezes 3 é 18. Né? Então, se eu dividir o 18 por 6, assim como o 30, ele também tem que ser dividível por 6, tudo bem? Tá vendo? Ó, pode analisar que é sempre os mesmos números que a gente usa no numerador e no denominador. Poderia fazer por 2? Poderia. Depois por 3, até chegar na irredutível. Mas aí seria mais trabalhoso. Então, joga lá 18 dividido por 6, dá 3. E o 30 dividido por 6 dá 5. Então, 3 quintos. Olha lá, chegamos na letra C da questão 13. Tudo bem? É a resposta correta, a letra C. Questão 14. No plano cartesiano abaixo, o ponto P tem coordenadas. Ponto P, ó, só olhar lá o vértice. Essa daqui, ó, era mamão com açúcar, né? Como a gente diz aí, os professores antigos. Mamão com açúcar significa que ela é facinho. Para quem conseguiu fazer a outra, essa daqui, né, era só ter atenção. Por quê? Lembrando que o primeiro eixo, olha, é o x. O segundo eixo, y. Então, as coordenadas aqui seriam menos 2 para x e menos 3 para y. Então, aqui a correta seria a letra C. Tudo bem? Então, a coordenada do ponto P seria menos 2 e menos 3. Questão 15. João foi desafiado a descobrir os dois próximos números da sequência: 12, 13, 15, 18, 22. Esses números são... Então, ó, aqui é a sequência numérica, né? A habilidade que vocês teriam que saber. Então, tem que analisar lá esses números aqui, né? De quanto em quanto eles estão aumentando ou diminuindo, né? Então, tem que analisar eles. Então, ó, se eu analisar de 12 para 13, aumentou uma vez. Então, aumentou um número, né? 12 para o 13. Aí do 13 para o 15, aumentou dois números. Então, aumentou o 14, pulou dois números, né? Vamos pensar assim, 14 e 15. Aí do 15 para o 18, pulou 3 números. Então, aumentou 3 números.
Do 18 para o 22, aumentaram 4 números. Então, foi 18, 19, 20, 21, 22. 4 números. Então, a próxima, se eu fosse seguir a sequência numérica, com certeza seria que pularia 5 números. Então, o 22 entraria o 23, 24, 25, 26. O próximo número seria dessa sequência o 27. E o sexto número, 27, então ele pula 6. 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, o próximo número seria o 33. Então, 27 e 33. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 16. Os 636 estudantes de uma escola irão visitar um museu de ciências. Para levá-los, serão contratados ônibus com 46 lugares. O número de ônibus que serão necessários é 682, letra B, 590, letra C, 14, letra D, 13. Então, tinha que achar a alternativa correta aqui. Essa daqui, gente, também é uma questão, né, que vocês têm que ter a habilidade apenas da divisão, saber fazer divisão com dois números na chave ou no divisor, tá? Então, ó, o que eu tenho que fazer? Pegar o 636 e fazer a divisão por 46. Então, nesse caso aqui eu fiz para vocês analisarem. Então, eu pego lá primeiro o 63, começa lá de frente, né, da centena para trás. Então, peguei o 63. Quantas vezes cabe o 46 dentro do 63? Cabe uma vez, porque uma vez 46 é 46. Então, subtraindo 63, sobram 17. Aí, automaticamente, desce o 6 da unidade lá. Então, fica 176. Aí, eu tenho que saber mais ou menos o cálculo, porque está entre 13 e 14. Então, eu não posso errar o cálculo. Então, quantas vezes cabe o 46 dentro do 176? Então, se eu pensar, só vamos estar bem próximo dos 50, dá mais próximo dos 50, né? Se fosse a tabuada, vamos pensar no 4. 4, se fosse 4 vezes 4, 16. Só que aqui está mais próximo dos 50. Então, 5 vezes, se eu colocar 4, vai dar 20, mais próximo de 20. Então, com certeza vai ser o 3. Então, faço lá 3 vezes 46. Então, vai dar 3 vezes 6. Dá 18, sobe 1, 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13, dá 138. Subtraindo, sobram ainda um resto, que seria 38. Então, seriam necessários 13 ônibus, e sobrariam, né, aqui não pergunta na questão, mas sobrariam ainda 38 lugares, tudo bem? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Bom, terminamos mais uma correção de outra AP de matemática do 7º ano. Então eu deixo aqui as minhas considerações para vocês, seriam algumas dicas, tá? Para vocês melhorarem quanto aos seus estudos e como pessoas também. Então faça sempre uma reflexão sobre o que precisa melhorar em seus estudos. Isso vale uma dica para a vida também, tá, gente? É importante, você fez a prova, olhou, fez lá, corrigiu, olhou por que você errou, o que você errou. A gente geralmente aprende mais com os erros, né? Então, o que você errou? Por que você errou? Errou porque você não sabia ou porque você faltou atenção ali na hora de colocar a resposta? Então, isso é muito importante, tá? Fazer uma reflexão para a gente poder melhorar nas outras provas, nos nossos estudos e para a nossa vida também. A reflexão, ela é importante. Faça sempre anotações daquilo que ainda não entendeu e leve suas dúvidas até o professor ou alguém que possa ajudá-lo. Nunca deixe as coisas para depois, tá? Tenha dúvida ali? Anota ela e leva até uma pessoa que saiba, né? O professor, o tio, a tia, a mãe, o pai, o avô, a avó, qualquer um que saiba que tem aquela aprendizagem, leve até eles para que tentem ajudar você, tá? Não deixa para depois. E por último, a última dica, faça sempre o seu melhor. Tenha certeza que você sempre está fazendo o seu melhor, não está fazendo por fazer. Porque quem faz por fazer, às vezes, sempre o resultado vai ser o suficiente, né? Porque não esperava nada mesmo,
Agora, quando você faz e dá o seu melhor, mesmo que o resultado não seja aquele, o esperado, com certeza os próximos serão resultados positivos, tudo bem? Então fica a dica para vocês aí e até a próxima.